Doutor Ciro, boa tarde, bem-vindo. Oi, pessoal, é Carlos. Boa tarde. Muito bem, doutor Ciro. Vamos começar explicando para o pessoal o que está além do significado do dicionário. O que é primeiro empatia racional e empatia emocional? Qual que é a diferença dos dois? Pois é, Carlos. Olha, a empatia, ela foi elevada a uma categoria como se fosse uma solução para tudo. Ah, você tem que ter empatia, você tem que ter empatia, você tem que ter empatia. Olha, se empatia for para todo mundo, tudo bem. O problema é que ela não é. O problema é que a empatia instintiva, ela tem alguns vieses, ela tem algumas armadilhas. Normalmente a gente tem maior empatia para com pessoas que a gente se identifica ou que de alguma maneira a gente considera como amigo, amiga ou mais próximo. E não tem tanta empatia por outras pessoas, né. E esse o remédio para isso tudo que a gente vai conversar hoje é a empatia racional, né. Então, mas por que que a gente, assim, da onde vem essa armadilha? Então, assim, vamos voltar um pouquinho no tempo, né. Nós somos seres altamente sociáveis e tribais, então a história da humanidade é a história das tribos, normalmente com escassez, faltava alimento, muitos perigos, e a gente tinha que identificar rapidamente quem era amigo e quem era inimigo. E assim, a gente formou, já vem de fábrica, né, você já nasce com atalhos cerebrais para ganhar tempo, gastar menos energia, para identificar aquilo que é mais perigoso, que pode ser potencialmente mais perigoso, ou que pode ser potencialmente menos perigoso. E nessa você cai na armadilha, né. Então, por exemplo, nós temos isso já foi constatado por vários e vários trabalhos, coloca um indivíduo com vários eletrodos, com máquina que mede o funcionamento do cérebro, e começa a passar slides, começa a passar figuras humanas na frente, né. E o que você e aí você coloca se é amigo, se é inimigo, né, mais ou menos isso, né, o pesquisador faz isso. E você vai ver que a pessoa começa a categorizar as pessoas mais simpáticas, menos simpáticas, de acordo com preconceitos pessoais, né. Então influencia a cor de pele, se é oriental, se é ocidental, influencia se está sujo, influencia o tipo de roupa que está usando, enfim, você vai ter várias influências e, assim, tudo bem, o cérebro foi feito, pra ter esses atalhos. Se você tivesse que parar para pensar em todas as decisões que você tem que tomar a cada segundo da sua vida, no cérebro ia sair fumacinha, não ia dar certo. Então você toma esses atalhos. Só que nesse atalho, aí vem o problema, a empatia pode dar errado, né. Então você tende a empatizar mais com pessoas que têm algum tipo de proximidade com você, algumas coisas que teoricamente seriam da sua tribo, né, que você tem alguma identificação com aquela pessoa. E isso, Carlos, é bem interessante, acontece muito com profissionais de saúde, né, a gente chama muito atenção, principalmente de médico, enfermagem, profissionais de saúde de maneira geral, pra tomar muito cuidado, porque a tendência é empatizar com quem você é próximo, né. E aí o acolhimento, que é um dos pilares da saúde, fica comprometido, porque se você não sente a empatia, ou melhor, se essa empatia é instintiva e ela não aparece, você não acolhe. E aí a tua abordagem já tá comprometida, né. Então assim, o remédio é o contrário, é uma empatia que não é não instintiva, ela não é afetiva. É outro mito, Carlos, hoje eu vou falar um pouco de mito. É outro mito, as pessoas: "Ah, você está sentindo, é autêntico", não é nada, tá, você está sentindo, para e pensa, porque os sentimentos enganam, né, o coração engana, as nossas emoções se enganam muito. Elas são uma sinalização. As nossas emoções são sinais. Agora você tem que conferir se esse sinal está certo. Não é que você tem que ignorar esse sinal, não, você tem que olhar, mas confere, né. Não é para: "Ah, se estou sentindo é verdadeiro", não. "Se estou pensando é verdadeiro", não. Confere isso, né. Para isso que a gente tem essa região aqui que chama córtex pré-frontal, né, acima da sobrancelha, que é a região que pensa, é a região que toma as decisões, racionais, né. Então a empatia também entra nesse esquema, né. Você pode sentir uma empatia automática, legal, mas para e pensa, né. Essa pessoa pode ser, por exemplo, extraordinariamente sedutora, então você acaba de entrar pelo cano, né. Você pega, por exemplo, uma pessoa narcisista, eles são extraordinariamente sedutores. E é muito fácil você empatizar, achar que essa pessoa está na tua vibe, né, está na tua vibração, que você está se sentindo legal, até cair nas garras desse narcisista, dessa narcisista. E você vai ter problema, né. E o contrário, você tem pessoas muito bacanas, muito legais, mas que não está com uma roupa que você se identifica, está com uma roupa doidona, vai contra os teus valores, por exemplo, né.
ou vai contra, você vê a cor da pele, você se assusta, tem uma cicatriz, teu cérebro automaticamente toma um susto e você tem menor capacidade de empatizar. E o grande truque é esse, quebrar esse automatismo. Perceba o que está acontecendo, percebeu que está sentindo muita simpatia, muita empatia, opa, vamos ver se eu não estou caindo aqui na teia de aranha de algum sedutor. Percebeu que eu estou tendo muita antipatia, né, o contrário de empatia, uma antipatia, né, eu não estou gostando, para e pensa se é para isso mesmo, ou se você entrou no automático e não está explorando a verdade daquilo que pode estar acontecendo, Carlos. É interessante porque acho que todo mundo, de certo modo, entra num modelo automático do santo tem que bater, né? Se o santo não bate, a pessoa pode fazer o que for que você não consegue aceitar, você não consegue entender, você cria muita barreira, né? E aí, doutor, acho que vem a grande pergunta. O que que a gente tem que fazer? O que que a gente tem que se questionar para conseguir ter uma empatia racional? O que que a gente tem que olhar para dentro de nós mesmos sobre qual a análise que nós temos que fazer sobre aquilo para a gente conseguir chegar em algo racional e ter de verdade uma empatia, né? E não ficar só no automático de, opa, o santo bateu, então eu gosto, independente do que a pessoa faça, né? Sim. Ali que é o capeta, você achou que era santo, né? Ou então não era, ou era santo e você achou que era capeta, né? O contrário, né? Então, assim, é uma prática, tá? Isso não requer prática e alguma habilidade. Não é uma coisa que, se você não aprender, se alguém não falar, que é o que eu estou fazendo agora, dificilmente você você vai levar muito tempo para entender, né? Então, assim, a empatia racional, ela é a capacidade de você ir além, de você parar e questionar a sua própria motivação. Será que é isso mesmo? E esse parar é uma capacidade dessa região, de novo, dessa região que está acima das nossas sobrancelhas, que chama córtex pré-frontal. Porque a empatia emocional, automática, instintiva, ela é feita em outra região. Ela é feita lá dentro do cérebro, em regiões muito primitivas, né? Que são as que tomam atalho. Ela é muito, essas regiões, elas fazem avaliações muito rápidas e muito superficiais, né? Se você já viu um médico, né, no hospital, no pronto-socorro, enfim, em algum lugar, ele dá uma radiografia e bater o olho, ele viu mais ou menos aquelas manchas, ele viu o contorno, aquilo não é tão preciso quanto uma tomografia ou uma ressonância, de jeito nenhum. Mas esse primeiro contorno dá uma ideia para ele do que ele tem que fazer. E é mais ou menos isso que as nossas regiões internas fazem. Elas veem mais ou menos o contorno e tomam uma decisão. Agora, será que é isso mesmo? Aí, então, da mesma maneira que o médico muitas vezes pede mais imagens para confirmar aquilo, você vai pedir mais informações, né? Será que eu estou realmente... por que eu estou simpatizando? Por que eu estou antipatizando? Isso é treino. É só treino. Você vai fazendo, você vai fazendo, você vai fazendo, até que você começa a se conhecer melhor. Um treino que é bem interessante é a chamada meditação de plena atenção, mindfulness, né? Ela não tem religiosidade, ela é voltada para a saúde mesmo, né? Nosso bem-estar mental, nosso bem-estar emocional. E ela faz com que você pare, né? Pare. Porque a gente está assim, o nosso cérebro também faz muito isso, né? A gente está vendo muito no passado, porque o passado ensina coisas para a gente, e você quer consertar muitas vezes coisas que não dá para consertar, e fica lá no futuro procurando problemas, né? Procurando oportunidades também e procurando problemas, né? E você esquece do presente. E quando você encontra alguém na presença de empatia ou de antipatia, tem que parar esse mecanismo, né? Você tem que parar e falar, bom, espera aí, será que eu estou no modo automático? É simples, né? Será que eu estou no modo automático? Na verdade está, mas será que esse modo automático está correto? Né? E aí você começa a fazer uma ponte, literalmente, como se você tivesse um precipício, e você começa a fazer uma ponte para chegar lá do outro lado, para tentar entender aquele outro universo, que pode não ser o seu. Então, muitas vezes, você vê pessoas, por exemplo, criticando porque está com cabelo diferente, pintado de amarelo, roxo, sei lá o quê, com os badulac, um monte de tatuagem, não sei o que tem. A pessoa cria uma antipatia de cara por causa disso, né? Mas você atravessou essa ponte? Você foi lá perguntar? Você tentou entender esse universo? Né? Será que essa pessoa não é extraordinariamente criativa, inclusive com o seu próprio corpo? Que, aliás, é dele, é dela, né? Não tem nada a ver com isso. Mas, assim, fazer essa ponte é o resultado da empatia racional. Você construir propositalmente um caminho em que você fala, vou abrir mão das minhas certezas, das minhas convicções e vou ver o que acontece lá, né?
Então, para isso também, Carlos Machado, é bem interessante, por exemplo, que as pessoas que fazem têm muita experiência com outras cidades, viagens internacionais, que já moraram em outros países, normalmente modificam a sua empatia para uma empatia mais racional. Por quê? Quebrou esse automatismo. Inicialmente começou a ver coisas muito exóticas, construiu pontes e começou a entender melhor coisas exóticas. E aí criou uma trilha mesmo, a gente chama isso de neuroplasticidade, né? Uma trilha no cérebro que permite que a pessoa crie pontes, né? Que ela chegue e tente entender aquilo que não é, né? Como o Caetano Veloso dizia de maneira brilhante, né? Aquilo que não é espelho, né? Narciso odeia aquilo que não é espelho, né? É muito do nosso narcisismo também, né? Então, assim, você ter essas experiências, quando você viajar, por exemplo, às vezes eu agora estou viajando bem menos, mas eu fazia muitas viagens para lugares exóticos, sempre gostei. Eu fotografo como hobby, e eu ia para lugares bem exóticos. E assim, eu ficava, às vezes eu conhecia, né, ou brasileiros ou de outros países, e você percebia claramente se ele estava disposto a fazer ponte ou não. Porque o guia estava te apresentando um novo universo, né? Um lugar completamente diferente. Por exemplo, um lugar maravilhoso que eu conheci foi a Guatemala, né? A Guatemala, isso foi muitos anos atrás, não sei como é que está atualmente, né? Mas são 17 pueblos com costumes diferentes, com hábitos diferentes, né? Então, de repente, eu entrei numa igreja, por exemplo, igreja católica, né? E no fundo, né, da igreja tinham xamãs fazendo uma cerimônia. Eu falei: "Que isso, cara? Como é que o padre permitiu, né, a igreja tão fechada, não sei o quê". Ah, não teve jeito. Ou ele fazia isso ou ninguém ia entrar, porque na cabeça das pessoas o padre tem um Deus, né, que é o Deus, né, tradicional dos católicos. E o xamã fala com os outros deuses, né. Então, assim, eles tiveram que construir pontes, eles tiveram que aprender a ser tolerantes um com o outro, né. Isso te abre muitos horizontes. Então, assim, você cria uma nova trilha, né. As nossas convicções, Carlos, as nossas convicções, as nossas certezas, elas são trilhas, que o nosso cérebro faz, né. Imagina, por exemplo, um terreno e começa a chover um morro, né, e aí a água sempre começa a passar naquele mesmo lugar. Daqui a pouco formou uma trilha. 2 gerações, 3 gerações depois fala: "Sempre foi assim. As coisas são assim, não eram assim. Isso foi formado". Então, na nossa educação, na nossa cultura, nos nossos aspectos, antropológicos, na nossa psicologia, na nossa psique, na nossa criação de infância, nas amostras que a gente tem, nos modelos que a gente tem, nós vamos formando essas trilhas. E elas não estavam sempre lá, né. Então é uma questão libertadora você falar: "Espera um pouco, essa trilha não me interessa mais, eu vou criar outra", né. E aí você usa a capacidade do cérebro, que se chama neuroplasticidade, para fazer uma nova trilha. E talvez deixar aquela morrer de fome. Então você pega, por exemplo, viajantes, né, internacionais, hoje com essa coisa dos nômades, dos trabalhadores nômades, né, e que ficam trabalhando em diversos lugares diferentes, é uma experiência fantástica você conversar com essas pessoas. Porque eles abriram, né, eles quiseram, propositalmente, eles abriram o seu cérebro, o seu coração para as experiências diferentes, né, eles constroem pontes. Nossa, deixa eu entender melhor o que está acontecendo aqui, olha que universo diferente é esse aqui que eu tô acostumado, né. O que que isso pode acrescentar para mim, né. Eh, tem uma estratégia também que é interessante, sempre que você se sentir mais ou menos, Carlos, incomodado com alguma coisa, ou nem tanto, sempre que você quiser sair da tua caixa, né, você escreve pega um pedaço de papel, escreve, coloca 3 colunas assim, né, PMII, plus, minor e interesting. Plus positivo, negativo e interessante. Isso é uma técnica, que foi criada por um médico, já faleceu, mas é muito, muito, muito conhecida de empresa para você sair da caixa. E aí você escreve: "Isso é positivo, isso é negativo, isso é interessante", porque a gente vive numa polaridade, bom, ruim, gosto, não gosto, sim, não, não é, e a vida não é assim. A vida não é branco no preto, né. Como é que você chega no cinza? Como é que você chega no intermediário? Com essa palavra mágica chamada interessante. O que que temos de interessante aqui? Nesse momento, você permitiu ao teu cérebro, ver outras coisas. Você saiu da empatia emocional e olha que interessante, você partiu para a empatia racional. Você abriu o caminho para uma nova experiência, para ver se as suas convicções estavam ou não certas, para ver aquilo que você, eh
aquilo que você acredita, se pode ser modificado, se não pode ser modificado, enfim. Olha, eu sei que, assim, pessoas que estão me ouvindo vão falar: "Olha, eu não quero saber, eu quero ter as minhas convicções e não vou mudar". Olha, não é problema meu, né. Assim, eu não eu a minha praia, o que eu tenho a fazer dentro da ciência, que é minha área, é mostrar o que está acontecendo. Agora, o que você vai fazer com essa informação? Olha, não é, lamento, mas não é problema meu. Você quer ficar, né, com os acordos anônimos é o seguinte: você quer beber, o problema é teu. Você quer parar de beber, o problema é nosso. Você quer manter suas convicções intactas, cristalizadas, falando: "Cheguei à verdade absoluta", problema teu. Agora, se você quiser instrumentos para descalcificar isso, né, quebrar um pouco essas certezas, essas convicções para ver coisas novas que possam estar aparecendo, olha, os profissionais de saúde mental estão aí para isso mesmo, tá. Não, mas fique tranquilo, porque nós no jornalismo, nos últimos anos, o que a gente passa por isso não está escrito, né? As pessoas, elas se fecharam tanto em bolhas, parecem intransponíveis, que se você falar qualquer coisa, mesmo que seja uma informação, você não está dando uma opinião, você está colocando uma informação. Se for aquilo que ela não acredita, sai da frente. Ela não vai te ouvir nunca, né? Eu acho que, imagino que seja um grande desafio em tempos polarizados, em tempos em que as pessoas estão cada vez mais fechadas em bolhas das mais diversas, eu acho que é mais difícil, né, ter essa questão da empatia racional, né, de você conseguir pensar fora da caixinha, furar bolhas, aprender com pessoas diferentes. Parece que está cada vez mais complicado, né? Parece que o ser humano desaprendeu a conviver, inclusive nesse ponto, né, de aprender com o que é diferente de você, né? Carlos, assim, eu sou mais otimista, é um pêndulo, né, aquela balancinha. Eu acho que o pêndulo tendia muito para a voz da autoridade, para assim, eu tenho que obedecer e cala a boca. Agora ele está tendendo para o outro lado, que é o seguinte: se eu penso, se eu sinto, se eu acredito, é verdadeiro, né. Ela tem que chegar num meio termo, né, não é de eu seguir automaticamente a voz de uma autoridade, mas também não é seguir apenas aquilo que eu tenho certeza. Vamos abrir a coisa para o novo. Toda vez que eu falo de saúde mental, de promoção de saúde mental, nesse mesmo canal já tive a oportunidade de comentar isso, eu falo: "Olha, não adianta as diversas esferas de governo, falarem que querem promover a saúde mental e manter a dicotomia, manter a polarização, manter um odiando o outro. Nós somos seres altamente sociáveis, altamente. Nós só sobrevivemos às custas de grupo, de pessoas unidas, das famílias, dos grupos sociais, dos nossos bairros, das nossas cidades, do nosso estado, do nosso país, do nosso planetinha, né. Nós só sobrevivemos assim. E o grande problema, cara, você tem toda a razão, o grande problema da polarização é esse: eu começo a odiar, né. E esse ódio, cara, ele libera um hormônio chamado cortisol, né, que é altamente prejudicial. Ele detona o organismo, né. Os cardiologistas, mais antigos, eu tô lembrando do doutor Adib Jatene, falecido, ele falava o tempo todo, né, ele era muito claro, ele falava: "Olha, o que mata é raiva, o que mata é raiva", tá. Então sempre que você sente raiva, você libera cortisol. Esse cortisol vai lá e tampa as artérias, as coronárias, né, e promove para quem tem propensão, promove infarto mesmo. Então a raiva é um problemaço. Então, assim, a raiva não é uma boa, ela pode ser uma coisa, momentânea, você, por exemplo, vê uma injustiça, você sentir aquela injustiça, mas em seguida para pensar um pouquinho. Se você mergulha nessa raiva por besteira, por polarização política, por exemplo, olha, você está comprometendo a tua saúde. E eu, cara, já disse algumas vezes isso, eu acho uma tremenda hipocrisia de qualquer esfera de governo, de direita ou de esquerda. Eu não tenho nem a pretensão e não tenho nem a licença para ter um posicionamento político, né. Política, religião e sexualidade, eu não tenho direito a ter opinião, né. Eu sou um psiquiatra, eu sou um profissional. Eu estou para ajudar as pessoas que me procurem, ponto final. Então, assim, não interessa se é direita ou de esquerda. Promover a polarização política e depois promover o ódio entre as pessoas, e depois pedir, né, para os profissionais de saúde, atuarem para reduzir, por exemplo, a ansiedade excessiva que está aqui no Brasil. Isso é hipocrisia, cara. Não vai rolar, entendeu? Não vai, não tem como, né. Então assim, Então, pô, pode completar. não, é isso que acontece. É porque eu ia abordar não só na questão, política e tudo mais, mas, acho que é meio que para tudo, né, até enquanto o senhor falava,
eu revisitava minhas memórias de vida, né. E, lógico, quando você é criança, adolescente, muita coisa te divide em tribos, né, dentro dos seus ciclos de amizade. Por exemplo, música sempre dividiu. Então, tem o pessoal que gosta de rock e não se misturava com o pessoal que gostava de samba, que gostava de axé. Eu achava aquilo tudo engraçado, porque eu cresci num ambiente muito plural musicalmente. Então eu ouvia de tudo, então eu conseguia absorver tudo, eu não entendia porque as pessoas se separavam, até achava engraçado para eu me dou bem com todo mundo, né, consigo estar aqui conversando com todo mundo, mas eles em si não se conversam, né. Essas barreiras que a gente vai criando ao longo da vida são meio estranhas, né. Eu não sei se elas são automáticas ou são ensinadas, aí vem a pergunta: é possível, desde criança, você preparar uma pessoa para ela ter empatia racional? É possível você ensinar para que essa pessoa cresça de maneira diferente, para que ela não fique criando essas bolhas que acaba se criando na vida? A pergunta é ótima. Sim, é possível, né. Resposta curta e curta e rápida, sim, é possível. Então você primeiro assim, a criança você ensina pelo exemplo. Perdão, a criança você ensina tanto pelo exemplo quanto pela repetição, você vai repetindo até ela entender. E os adultos você ensina basicamente pelo exemplo, né. Se ele estiver aberto para aprender, porque senão também não vai adiantar em nada, né. Aí, paciência. Mas assim, a criança você pode ensinar sim, né. Você pode, por exemplo, aquelas estratégias, por exemplo, de vestir o sapato do outro, ou seja: "Ah, nossa, mas esse menino é chato, é isso, aquilo". Será que a gente tem a gente conseguiria contar uma outra história a esse respeito, né. Se coloca, por exemplo, né, a empatia racional, vamos brincar de você ser aquela pessoa, que história você daria de vida, né? O que que ele poderia te dizer? Às vezes a pessoa, sem querer, a empatia começa a funcionar, e ela começa a falar: "Não, olha, meu pai briga com a minha mãe o tempo todo, eu estou muito triste, eu estou muito nervoso", e acaba descontando nas pessoas, por exemplo, né. Então você modificou a sua interpretação de automatismo, gosto ou não gosto, para uma interpretação de compreensão de um outro universo. Então assim, o desafio, por exemplo, diante de um comportamento que você não gosta, que te irrite, né, de alguma maneira, que você não goste, ao invés de você simplesmente dizer: "Gosto ou não gosto", você pode primeiro ver o que tem de interessante nesse comportamento, né. Segundo, você pode colocar os sapatos dos outros e falar: "Espera um pouco, mas se eu vivesse a vida que essa pessoa leva, será que eu não estaria pensando de uma maneira diferente, né, próximo a isso?", por exemplo, né. Então aí você começa propositalmente a criar pontes, né. Eu gosto dessa imagem, criar pontes, né, tem um abismo, monta essa ponte e vai lá e começa a conversar, né, começa a conversar. Conversar o quê? Conversar do ponto de vista daquela pessoa, o que que ela está vendo, o que que ela não está vendo, né. Eu já vi, na verdade eu atendi até pacientes, um paciente meu que ele era muito feio, coitado, ele tinha realmente uma aparência muito aversiva. E ele frequentemente encontrava essa essa antipatia por parte das pessoas, porque assim, a primeira coisa que o cérebro faz é: "Nossa, não gostei disso aqui, isso aqui é perigoso, eu não gostei, sei lá, tô fora", né. E ele tinha que aos poucos, ir conversando sobre a pessoa. Com o tempo ele até criou uma certa casca, né, uma certa armadura para enfrentar isso, né, um escudo para enfrentar isso, mas as pessoas depois que conheciam falaram: "Nossa, cara, sabe que no início não fui muito com a tua cara, não sei porquê", né. Não foi, é por causa disso. E tem vários temperamentos, né, porque, assim, sempre que você encontra uma pessoa, isso atrapalha muito a empatia, além, Carlos, de você estar, contaminado, né, com as suas certezas pessoais, com as suas vivências pessoais, os seus atalhos, né, para dizer gosto ou não gosto, além de você viver num ambiente sociocultural em que isso é instigado, isso é estimulado, falando: "Não, o mundo é assim mesmo". Tem gente que não presta, sem tentar entender o que está acontecendo, né. "Não, quem é dessa bandeira aqui eu odeio, quem é dessa outra bandeira eu odeio, eu detesto", entendeu. E tem 30, isso é estatístico, né, cara, 30, 40% que está no meio falando: "Para, pelo amor de Deus, queremos alguma alternativa, né, não é assim que é a vida". E isso está acontecendo, real. Então você tem uma influência, sociocultural para isso, mas você tem como quebrar propositalmente, você tem como aprender, coisas novas, né. Você entra
num cinema, começa a assistir um filme, talvez no início você não goste muito, você deixa eu tentar entender o que que ele tentou transmitir aqui, como é que é essa coisa. Nossa, sabe que esse filme é interessante, né? Sabe que ele me acrescentou algumas coisas, né? Então, essa é uma prática. A empatia racional é exatamente isso. É uma prática, cara, em que eu vou construir, quinta vez que eu falo, construir uma ponte, independentemente da minha preferência ou antipatia instintiva, imediata. Porque quando eu faço isso, eu estou cerceando o meu mundo. E mais, presta atenção, eu estou ficando à mercê de todo mundo que sabe manipular a linguagem que me seduz. Então, gente, tem profissional para isso, tá? Tem uma engenharia em torno disso, de saber localizar tuas crenças e entregar, tô errado, Carlos? E entregar aquilo que você acredita e, ó, cooptar sua atenção, suas preferências, de modo a dirigir o seu comportamento. Então, se você quer ganhar liberdade, um dos primeiros passos é cultivar a empatia racional, é tentar construir pontes com quem pensa diferente de você, com quem tem aparência física diferente de você, com quem tem escolhas de vida diferentes de você, com quem é diferente, né? Aprender a ter essa tolerância, né? Você acaba construindo. E assim, você pode até ter uma coisa mais positiva, mais impositiva, melhor dizendo, que além da tolerância, você passa para compaixão. Então, outra hora a gente fala sobre isso. Mas a compaixão é um ato ativo. É você ir lá e fazer mesmo, entendeu? Mostrar para os outros, não, pera um pouco, isso é outro universo, né? Isso é compaixão, sofrer junto, tá? Tamo junto, né? Compaixão significa isso, tamo junto, né? Compaixão, tamo junto. Então, assim, os a da minha parte é isso, né, quer dizer, os Acordos Anônimos falam: "Olha, se você quer beber, o problema é teu, se você quer parar de beber, o problema é nosso. Se você quer estar congelado nas tuas crenças, olha, desculpa, não é problema meu. Agora, se você pretende ampliar seus horizontes, entender, ganhar flexibilidade mental, parar de liberar tanto cortisol por conta da raiva, olha, tem um monte de profissional de saúde, mental aí bacana que pode te auxiliar nesse caminho".